Bom dia! Estamos aqui para a nossa primeira live com o nosso planejamento bíblico sobre o que? Mapas mentais bíblicos. Então, eu estou animadíssima porque nós vamos ver, né, a construção do mapa mental. Não vamos apenas copiar algo que já está pronto, mas a gente vai aprender a construir um mapa mental a partir do quê? Do estudo bíblico, da leitura bíblica. Então, é como se a gente trouxesse o conteúdo que a gente estudou, o conteúdo que a gente aprendeu, para quê? Para uma folha, né? Para um caderno, que a gente possa ter uma visão, o estudo e o conteúdo de forma visual, né? Eu tô aqui com o meu caderninho, eu inclusive não iniciei ainda, ó, pra gente começar juntos aqui, tá bom? Então, gente, eu estou animadíssima porque eu creio que isso aqui vai nos ajudar muito em assimilar o conteúdo bíblico, em se lembrar, em aprender, em guardar a palavra de Deus. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Então, o que eu quero fazer com essas 3 lives, né? São 3 lives consecutivas, onde cada uma delas a gente vai desenvolver um mapa mental aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos aprender a construir um mapa mental, né? Ele é muito, como que eu posso dizer, muito orgânico, né? A gente vai fazendo conforme vai aprendendo e vai montando esse mapa, né? Mas o que eu quero trazer aqui? Uma forma simples e ampla que todos nós podemos fazer dessa forma. E aí a gente vai acrescentando, né, aquilo que a gente gosta. Há pessoas que gostam de fazer com ilustração, há pessoas que não querem fazer com ilustração, né? Então não tem problema. O importante é a gente conseguir organizar o conteúdo num mapa, né? Num mapa visual aqui, é o que a gente vai fazer. E eu não quero só fazer o mapa para que vocês façam também igual isso daqui, mas eu quero ensinar vocês, né, na verdade, compartilhar aquilo que eu entendo sobre isso, né? Uma parte. Eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês também possam construir o próprio mapa mental. Porque mais importante do que a gente ter um mapa mental é nós sabermos ler esse mapa. E principalmente construir um mapa a partir daquilo que a gente estudou. Então isso é maravilhoso e eu estou animadíssima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tô com o meu caderno aqui, né, que é um caderno de desenho, que eu vou usar exclusivamente esse ano para a construção do mapa. Então, o mapa mental, a primeira coisa, a gente precisa ter o conteúdo dele, né, de cada mapa aqui. Então, eu quero dizer que a primeira folha desse mapa, seguindo o plano de leitura bíblica que nós temos feito aqui, nós faremos vários mapas mentais. Como eu falei, esse meu caderno é um pouco grosso, assim, as folhas são 150 gramas, porque eu vou usar a canetinha nele, eu gosto muito. Mas você pode fazer naquelas folha sulfite, nas folhinhas mais finas, né, do jeito que você encontrar aí, o caderno que você encontrar. Então, o mapa mental, ele pode ser construído a partir de um tema, a partir de um livro da Bíblia, a partir de um personagem, né? São várias formas que a gente pode construir esse mapa aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a primeira folha desse mapa mental, desse meu caderno de mapa mental. Por que eu vou pular? Porque essa primeira folha aqui, eu quero fazer um mapa mental sobre a criação. Então, eu tenho um tema, ó. O tema, e eu peguei várias folhas sulfite aqui para eu rabiscar, para eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa construção, tá? Então, isso daqui é só rabisco para vocês me acompanharem. Então, eu tenho aqui uma folha sulfite. E por que eu vou pular a primeira página do meu mapa mental? Porque isso daqui eu não quero, entre aspas, gastar uma live aqui com essa primeira parte, porque essa primeira parte vai ser bem simples diante de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui ao final dessas 3 lives
de 3 mapas mentais, você mesmo vai construir o seu próprio na primeira página com a criação. Olha só que legal. Então, como que nós construímos o mapa, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa folha de caderno, eu tô com uma folha sulfite aqui, A4, uma folha normal mesmo, tá? Na verdade, eu tô com algumas aqui porque eu vou usar hoje para explicar esse conteúdo para vocês. Então, o meu caderno tá aqui, essa é a primeira folha dele, eu não vou usar. Eu vou passar a primeira folha e hoje nós vamos construir um mapa mental aqui a partir do texto bíblico, passo a passo, tá bom, gente? Então, eu vou deixar meu caderninho aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui, só para vocês terem ideia do que é esse mapa mental e como que a gente pode tanto construir quanto ler. Porque é tão importante nós aprendermos a construir o mapa mental, como ler o mapa mental. Por isso que mais importante do que você adquirir, né? Porque a gente vê aí tantas formas que você pode comprar mapas mentais prontos. É aquilo que eu falo, né, gente? Eu acho que eu amo fazer isso, né? Ao invés de comprar um livro devocional pronto, faça o seu. Ao invés de comprar um mapa mental pronto, faça o seu. E aqui, né, nas nossas lives com o conteúdo que nós compartilhamos aqui, é tudo faça você mesmo. Ai, gente, isso é maravilhoso demais. Faça você mesmo, né? Então, assim, é muito maravilhoso e essa é a melhor parte, é onde nós desfrutamos disso tudo. Como que eu vou terceirizar se essa é a melhor parte? Então, por isso que eu quero e eu vou me empenhar realmente em te ensinar a construir o seu mapa mental a partir do seu tempo com Deus, a partir da sua leitura bíblica. Então eu não quero só colocar um mapa mental, por isso que eu quis iniciar os mapas mentais com essas lives. Porque eu não quero pôr um mapa mental aqui para você simplesmente fazer igual, só fazer igual. Né? Não, eu quero que você desenvolva isso também, porque vai te ajudar muito. Isso vai te ajudar muito no teu crescimento, em esclarecer a palavra e memorizar esse conteúdo, tá bom, gente? Não tem problema se você não sabe desenhar. Inclusive, eu vou falar aqui, e os mapas mentais que eu vou fazer aqui serão muito simples, tá? É a ideia central que a gente vai aprender para a gente poder desenvolver. Então, como eu falei, a primeira página do meu caderno de mapas mentais eu vou deixar em branco, porque eu vou fazer depois, e você também vai fazer depois da nossa sequência de 3 lives, tá? 3 dias, 3 mapas mentais. Então, mas eu quero só trazer um esboço aqui para você, ó. Como que nós vamos fazer de uma forma muito simples, muito clara, mas ao mesmo tempo muito profunda. No centro da nossa folha, e eu peguei aqui uma folha sulfite, se você não tem um caderno de desenho, não tem problema. Você pode fazer numa folha, você pode pegar um caderno normal de linhas, você pode pegar folhas sulfites aí, né, e grampear, não sei. Colocar as folhas sulfites dentro de uma pasta e ficar lá com uma pasta de mapas mentais, né? Então, você pode fazer da maneira que você tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro dessa... E isso aqui a gente vai fazer em todos os nossos mapas mentais. No centro da folha, nós vamos colocar o tema daquele mapa mental. Eu não tenho régua aqui, gente, olha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma folha também para fazer mais ou menos o centro desse mapa mental, tá? Dessa minha folha. Então, eu vou fazer um X aqui, ó. E eu começo sempre com lápis, tá? Então, eu começo aqui com lápis. Ó, eu vou pegar aqui um lápis. Depois que eu passo caneta, gente. Porque, ó, eu encontrei o centro do mapa mental. Tá vendo? Eu encontrei aqui o centro. Então... esse centro aqui é onde eu vou colocar o tema disso. Então, aqui, o tema desse mapa mental meu. Então, aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a criação. E aqui eu vou escrever criação, tá? Esse aqui a gente vai fazer depois, tá? Esse aqui é de tarefa de casa para cada um de nós fazermos depois da sequência de 3 lives.
Então, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou colocar, ó, dia 1, o que aconteceu, dia 2, o que aconteceu, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dá pra ver, gente? Dia 5, dia 6 e dia 7. Olha aqui, ó, eu já tenho um mapa mental da criação, cada dia o que aconteceu. E eu posso... E eu posso fazer o quê? Dá pra ler, gente? Dá pra ver bem aí? Ó, e eu posso fazer o quê? Daí, como eu fiz no meu caderno lá, que eu já mostrei pra vocês, aqui, né, na primeira folha, ó, as setas são bem importantes, as setas, é bem legal. E limitar, né, cada conteúdo aqui, cada ponto aqui, tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui à parte. Agora vamos, e esse aqui é o da primeira folha, a criação. Esse vai ser o tema do nosso primeiro mapa mental em ordem cronológica, tá? Então a gente vai fazer esse aqui, porque é a primeira coisa que aparece na Bíblia e a gente vai deixar esse aqui separado, tá bom? Pois bem, agora, gente, eu tô muito animada. Agora nós vamos fazer o nosso mapa mental sobre, na sequência da história, então eu vou trazer um aqui sobre o dilúvio, tá? Então eu vou ter um tema central. Qual é esse tema? O dilúvio, tá? Então, em cima desse tema, eu vou construir o meu mapa mental. Como que eu vou construir o meu mapa mental? Então, eu quero fazer assim, bem passo a passo com vocês, para vocês desenvolverem a melhor parte. A melhor parte do mapa mental, gente, é a gente saber construir esse mapa, né? É a gente colocar os pontos principais, a gente saber organizar esse mapa mental. E essa melhor parte é justamente o quê? É a gente... depois de ler a Bíblia, a gente conseguir colocar isso daqui de uma forma visual. Gente, sensacional. Tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu não tô conseguindo tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei por que eu não tô conseguindo tirar os comentários. Não aparece mais o negócio aqui de tirar os comentários. Clica em cima, que eu acho que quando a gente clica em cima... Vê aí se tá... Travou, gente? Me diga aí se travou. Vocês estão me ouvindo? Pra mim travou aqui, eu acho. Vai ficar salva, gente. Tá? Vai ficar salva. Ó, mas assim, eu já digo para vocês que essas lives aqui, da criação, do desenvolvimento do mapa mental, vai ficar salvo por pouco tempo, tá? Pouco tempo. Então é o seguinte, eu preciso, e eu quero desenvolver isso com vocês, que é o principal. Nós vamos fazer um mapa mental e, na verdade, à medida que eu ia estudando sobre toda a história, muitas vezes, gente, assim, é tão maravilhoso, porque você vai lendo e quando você começa a fazer os seus mapas mentais, você começa a ler e você fala, nossa, esse daqui já é um ponto, é um tópico que eu vou colocar no tema do meu mapa mental. Gente, isso é demais, isso é muito legal mesmo. Então, assim, quando a gente vê aqui, eu quero falar do dilúvio. Eu vou fazer 2 mapas mentais sobre o dilúvio. Hoje nós vamos fazer apenas um, tá bom? Então, eu vou fazer no meu caderno 2, porque eu já tenho 2 formas aqui, dois assuntos me passaram pela mente sobre o dilúvio e eu quero fazer 2 mapas mentais. Eu que vou fazer primeiro um com vocês aqui. Então, o que acontece? Quando nós estivermos lendo um texto bíblico, por exemplo, nós estamos lendo agora a história de Jó. Então, à medida que eu vou escrevendo, né, que eu vou estudando sobre a história de Jó, desde o capítulo 1 e segue, tem os amigos que aparecem, o meu mapa mental sobre Jó, ele não está concluído ainda, porque eu não terminei o tema, né, sobre toda a história, sobre os 3 amigos, mas ele está em fase de desenvolvimento. É por isso que, para eu construir os mapas mentais, não tem como eu dizer para vocês assim, olha,
cada dia tal eu vou fazer um mapa mental. Não, porque ele vai sendo desenvolvido à medida que nós vamos lendo e compreendendo as escrituras, tá bom? Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai construindo. Como nós já passamos por toda a história do dilúvio, eu consigo hoje fazer um mapa mental sobre o dilúvio. E como eu falo para vocês, o meu material de estudo bíblico, né? Eu tenho muita coisa aqui, eu gosto muito de escrever. Então, assim, além do meu caderninho OBA, Oração, Bíblia e Aplicação, que é a construção do meu devocional pessoal, eu tenho também um caderno de anotações, que é onde eu vou escrevendo tudo que eu vou lendo, eu vou aprendendo, eu vou escrevendo assim, sem, como é que fala? Com total liberdade. Então, esse meu caderno. Nesse meu caderno é que eu vou colocando nesse meu caderno muitas coisas que vão me chamando a atenção. E essas coisas que vão me chamando a atenção, nesse meu caderno de anotação, eu vou grifando, né? No próprio caderno eu grifo, e aí opa, esse aqui é um ponto importante, né? Então isso tudo já vai sendo para a construção do quê? Do meu mapa mental. Que esse ano, né, e o próximo ano, eu quero investir aqui o meu tempo também com vocês nisso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Vocês hoje, a partir desse mapa mental, vocês vão conseguir, com uma ilustração, assim, com um desenho, falar sobre o dilúvio para qualquer pessoa. Gente, é sensacional. E eu estou o quê, gente? Animadíssima, animadíssima, tá? Então vamos lá. Como que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer não é desenhar aqui, como eu fiz na criação. Por que eu já desenhei o meu esqueleto aqui da criação? Porque a criação, esse mapa aqui, meio que é muito simples de fazer. Por quê? Porque eu já tenho 7 tópicos para colocar, que são 7 dias, vai ser um mapa mental muito simples, com o que Deus fez em cada um dos dias. Então, eu já tenho aqui os 7 tópicos, por isso que esse já tá ok, e eu não vou gastar uma live aqui com vocês para montar esse mapa mental. A gente vai fazer ao final do depois dos nossos 3 dias, aprendendo a desenvolver um mapa mental. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é saber o que eu vou fazer em cada subtema do tema principal, tá? Ó, deixa eu pôr mais pra frente. Do tema principal. Então, o meu tema principal, e eu vou fazer assim, ó, é como se eu estivesse no meu caderno. Eu vou até pegar o meu caderno aqui, ó, meu caderno de anotação, que já tá quase acabando, gente. Então, depois de ler, que eu já sei que o dilúvio, ele vai do quê? Do Gênesis capítulo 6 ao... Deixa eu ampliar. Ó. Então, eu já sei, esse mapa mental vai ser sobre o dilúvio, tá? Então, eu venho e escrevo aqui, ó. O dilúvio. Esse vai ser o centro, vai estar no centro, tá? Como que eu faço? Eu vou colocar os subtemas ao redor e normalmente eu coloco assim, ó, 5, 6, 7, mais ou menos esses tópicos que são subtemas, né, que eu vou colocar a respeito do assunto principal aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro subtema. Então, eu coloco o número 1. E de uma forma, gente, o que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu preciso trazer um conteúdo para isso que eu acabei de estudar, né? Um conteúdo que tem um começo, um meio e um fim. Então, não são informações aleatórias, não. Eu vou construir aqui uma ideia sobre esse assunto aqui, tá? Então, eu vou desde o começo, eu já sei, e eu gosto muito como eu estou fazendo o meu mapa mental. Gente, esse mapa mental bíblico, né, a gente vai fazer, claro, bíblico sempre aqui, mas ele nos ajuda nos nossos estudos também, né, em todos os outros estudos, e também, claro, no nosso estudo bíblico. Então, aqui eu vou colocar o quê? Já no centro, o texto dele, tá? Isso aqui é só um rascunho para a gente poder construir o nosso mapa. Então, aqui eu vou colocar, ó, Gênesis 6 ao 9. Por quê? Porque é o conteúdo
é onde está o texto bíblico sobre o tema que eu vou tratar no meu mapa mental. Então, Gênesis do capítulo 6 ao capítulo 9 vai falar sobre o dilúvio. Então, tudo vai estar inserido aqui. E eu começo falando o quê? Qual que é o contexto, né? Diante da leitura, já no início do capítulo 6, eu já vejo que existe um contexto pelo qual o dilúvio acontece, né? Então, eu vou colocar aqui primeiro contexto. Ó, o contexto. Então, dá para ler, gente? O contexto, né? Então, o contexto, aí eu vou lendo, né? Por isso que eu vou desenvolvendo isso aqui à medida que eu vou lendo na palavra. Então, esse aqui, e nós falamos sobre isso na live, é o contexto. Olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a maldade do homem, ou seja, nós estamos num contexto, né? Isso antes do dilúvio, por isso que eu coloquei no ponto 1, ou seja, antes de começar o dilúvio, a gente vê o contexto que estava acontecendo naquela época, naquele período. Era o quê? A maldade do homem, né? A perversidade total do homem. Então eu venho aqui e escrevo isso daqui, né? Eu vou só escrever assim poucas palavras aqui para a gente já construir o nosso mapa. Perversidade total, né? Eu vou pôr assim, violência. E aí, as palavras que a gente se lembra que estava acontecendo nesse período. E se eu lembrar do texto bíblico, eu já coloco aqui também, ó. Gênesis 6, 5. Nós falamos bastante sobre esse texto, então eu lembro e eu já coloco aqui, ó. Tá? O segundo ponto que eu vou colocar, que depois disso aqui, o que acontece? Acontece o Senhor fala sobre esse dilúvio, mas esse dilúvio ele não acontece por acaso. Existe o quê? Existe um propósito para esse dilúvio. Então eu vou escrever aqui, ó. Existe um propósito. Tá vendo, gente? Isso aqui é só um rascunho, né? Que é o que, gente, o propósito desse dilúvio? O Senhor, ele vai julgar o pecado, né? O julgamento do pecado. Nós falamos isso também na live, tá vendo? Por quê? Porque ele vai julgar justamente esse pecado. E ele vai fazer o quê? Ele vai preservar a semente. A semente. Que semente é essa? A semente da promessa. A semente da promessa. O que mais que acontece nesse dilúvio? Eu vou lembrando, olha. Aí, tá vendo que é pouca coisa, é só para eu lembrar mesmo. O que acontece nesse dilúvio? Uma pessoa, né? Eu vou pôr aqui, Noé. Noé é uma pessoa importantíssima nesse dilúvio aqui, né? Então, eu vou colocar algumas características que eu acho dele no texto bíblico. O que mais que eu tenho aqui nesse dilúvio? Eu tenho, ó, a arca. Não posso esquecer da arca. E eu vou falar alguma coisa sobre a arca também, né? Que Deus fala a respeito. Sobre a arca na construção que está dentro de Gênesis 6 até o 9. O que mais que tem aqui? Eu tenho um outro ponto importante para falar nesse dilúvio, é da aliança. Isso é muito importante, gente, tá? Da aliança. Então, gente, eu tenho aqui, ó, já 5 pontos, e esses 5 pontos, eles já vão me trazer aqui o quê? Esses 5 pontos já vão me trazer aqui um entendimento sobre o dilúvio. Já são suficientes para eu criar um mapa mental. 5 pontos. Como eu falei, 6, 7, né? A gente vai... E esses pontos, por isso que eu gosto de começar fazendo com lápis. Primeiro eu faço um rascunho, depois eu faço aqui, ó, mais ou menos o espaçamento numa folha sulfite. Deixa eu diminuir aqui agora. Opa. Aqui, ó. Aqui. Ó, eu faço um espaçamento aqui numa folha sulfite agora para eu desenvolver o meu mapa. Então, eu achei o meio dele, né?
Eu achei o meio da minha folha e eu vou começar a escrever, ó. Vou fazer aqui no olho mesmo, gente. Ó, aqui tá o centro. Então, aqui no centro, eu vou escrever o dilúvio. O dilúvio. Tá? Dá pra ler? Isso aqui vai ser o meu rascunho, mas se eu fosse fazer só pra mim, eu faria bem clarinho, né? Mas pra ficar melhor pra vocês, eu vou fazer já o meu rascunho com coisa forte aqui, tá? Ó. Mas isso aqui é só o meu rascunho, tá? Dilúvio. Tá? Então, aqui, ó. Então, agora a gente vai começar a construir aqui os nossos espaçamentos em cima daquilo que nós anotamos como pontos principais. Por que eu estou fazendo assim? Porque nós já passamos por essa leitura, né? Então, à medida que nós vamos fazendo a leitura da Bíblia, então eu já vou olhando, puxa, esse é um ponto que eu posso colocar no meu mapa mental, né? Então, assim, eu vou colocando aqui, ó, por exemplo, nós estamos lendo Jó. No livro de Jó, o que eu estou pensando aqui? Eu já estou pensando qual é o tipo de teologia, né? De teologia que cada um dos amigos de Jó, eles estão querendo trazer para Jó. Então, assim, você vê como a gente já consegue construir aí um entendimento, né? Que Deus, ele é soberano. E aí, como que é que Deus age? Então, a gente vai construindo, por isso que um caderno de rascunho, né, vai nos ajudar nisso. Então, o dilúvio. Agora, vamos começar aqui, gente, vamos começar a construção aqui do nosso mapa mental. Então, eu vou fazer assim, ó. Como que eu gosto de fazer, gente? Que eu acho que ajuda bastante. Eu sempre começo num ponto 1, né? O meu ponto primeiro sempre vai aqui, ó. É porque eu tenho, né, no sentido horário aí, a gente acaba lendo dessa forma assim. Então, eu sempre começo, por quê? Porque também tem uma ordem, né? O meu mapa mental, como eu falei, não são informações aleatórias, ele tem uma ordem. Então, os meus olhos percorrem essa folha aqui com o entendimento. Então, eu começo, né, e a minha mente já está acostumada nisso. A nossa mente, ela é acostumada a fazer dessa forma. Então, para mim, fica muito claro, e para mim, né, isso é muito... a gente vai desenvolvendo, mas também a gente vai vendo qual que é a melhor maneira de se adaptar. Então, essa é uma forma que, para mim, ajuda muito. Então, eu começo aqui, eu não faço tudo aleatório, não. Eu começo por aqui. Por exemplo, aqui, ó, já tenho mais um ponto, ó, que depois disso aqui, do contexto, do propósito, Noé, a arca, a aliança, existe uma nova criação. Lembra? Nós falamos isso na live, ó. Ó, já acrescentei mais um ponto, tá vendo? Veio para o meu caderno de rascunho. Então, eu já tenho, ó, vou pôr aqui 6 pontos. Ele entraria onde aqui? Será que entre o contexto e o propósito? Entre Noé e a arca? Não, a nova criação eu vou colocar justamente no 6º lugar. Ela vai vir para depois da aliança. Por quê? Porque depois do dilúvio acontece o quê? Uma nova criação, tá? Então, eu vou colocar aqui no 6º lugar, ó, mais um ponto aqui, tá? Vou deixar aqui. Então, por enquanto, ó, eu tenho esses 6 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou começar colocando o quê? O contexto aqui, ó. Aqui em cima eu vou colocar o contexto. São 6 pontos que eu coloquei? Sim, são 6 pontos. Então, eu tenho que colocar praticamente 3 desse lado e 3 desse lado, ó. Tá? 3 desse lado e 3 desse lado. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó. O primeiro aqui, ó, eu vou fazer o limite para onde eu vou escrever isso daqui.
tá? Então, é muito legal a gente fazer isso, para que depois, quando a gente vá construindo o nosso mapa, não falte espaço demais em um ponto, ou sobre do outro, e possa permanecer de uma forma ordenada, organizada, que você bata o olho e sabe, fique claro para você aquele conteúdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou fazer um limite antes aqui, ó. 1, 2 e 3. E olha que legal, eu posso fazer, tá vendo que ele está redondinho aqui, ó? Eu posso fazer assim também, ó. 1, 2 e 3. Pronto, eu já tenho aqui 6 espaços para os meus subtemas sobre o dilúvio. Gente, eu não sei explicar para vocês como eu fico feliz com isso e de saber que vocês vão aplicar isso daqui e como vai, gente. Diminuindo a velocidade, aumentando a profundidade. Como a gente aprende a ser contente em toda e qualquer situação, como disse Paulo, e também a desfrutar desse tempo com o Senhor, porque isso aqui leva tempo, gente. Eu não posso fazer isso aqui apressada. Eu tenho que diminuir a minha velocidade e aumentar a profundidade, o que me empenhar nisso. Então, ó, o dilúvio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, esse é o tema, né? Eu gosto sempre, aí aqui, né, você pode, se você quiser colocar um desenho aqui da arca, tudo, mas uma coisa importante que tem que ter, você escreve com a tua letra, caixa alta, mas uma coisa importante que eu gosto muito de colocar é um texto que tem a ver com esse tema, porque o nosso mapa mental é bíblico. Então eu vou colocar aqui, ó, Gênesis 6 ao 9. Esse é o conteúdo. Eu vou fazer esse mapa mental para vocês, gente, mas eu não vou colocar imagem para que seja bem fácil de você também fazer o seu e que isso não seja um empecilho. Ah, eu não sei desenhar, eu não vou fazer. Não, faz. Faz porque isso aqui vai te ajudar, né? Você veja, aquele que eu fiz aqui, ó, né? Muito simples e sem nenhuma ilustração. Mas já ajuda bastante, né, gente? Vamos lá, então. Então, vamos começar. O dilúvio. Então, o primeiro, aí eu venho pra cá, ó. Eu já tenho o espaçamento dele aqui, então aqui eu começo a escrever o meu primeiro tópico, tá? E eu gosto, como eu falei, daqui eu vou pra esse aqui, ó. Aí eu faço toda essa circunferência, tá? Então, eu começo aqui, ó. Esse redondo aqui é somente para limitar o meu espaço. Não é o limite que eu vou dar como esse aqui que eu fiz, ó. Não é, tá? Por quê? Porque depende do que eu for escrever aqui no meio. Tanto que, se vocês viram aí o vídeo que eu fiz, quando eu montei isso daqui, essa é a última coisa que eu faço, né? É a última coisa, tá? Então, eu tô com isso aqui só para eu saber mais ou menos aonde que eu vou posicionar o meu escrito. Então, eu venho aqui e escrevo assim, primeiro. Né? É o primeiro ponto aqui desse, né? Eu vou escrever aqui o contexto, que foi o que eu... Ó. O contexto. É importante também você ver que tipo de letra você vai usar aqui, né? Porque às vezes você pode usar caixa alta, às vezes você quer escrever com letra cursiva, né? É muito legal quando a gente muda um pouco também a nossa letra. Então, aqui eu vou escrever de caixa alta e nos tópicozinhos, esse é o subtema do dilúvio. Então, aqui eu vou colocar alguns pontos e esses pontos eu vou escrever com uma letra... como é que chama essa letra? Não sei, gente. Eu vou escrever aqui com a letra de forma, tá? Então, o primeiro tópico, né, que eu vou colocar dentro do contexto é o quê? Perversidade total. Lembra? Gente, e isso aqui não é no meu caderno, tá? Eu tô fazendo isso aqui para eu mostrar para vocês e depois eu vou fazer no meu caderno. Versidade total. Lembra, gente? Aonde que eu vi isso daqui? Eu já vou colocar aqui, ó. Gênesis 6, ó. Para começar, já passei da minha circunferênciazinha ali, ó. Tá? Ó. Mas tudo bem, porque isso aqui eu vou fechar só no final. O que tinha mais dentro desse momento aqui? Lembra que tinha uma violência? Lembra até de Lameque? Ó, violência
generalizada. Ó, generalizada. Será que é com Z ou é zada? Eu acho que é com Z, né, gente? Generalizada. Que mais que tinha nesse momento aqui, né? Como a gente leu no próprio texto bíblico, ó, no próprio texto bíblico, aqui, ó, tá vendo que aqui, essa é a base do quê? Do contexto, né? Que eu posso, inclusive, ó, multiplicar na terra, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, eu vou escrever aqui, ó, que eu posso escrever aqui? Eu quero pôr que desígnio não, desejo como é que é, gente? Continuamente mal todo o desígnio do coração. É outra palavra que eu quero colocar aqui, não é desígnio. Do coração. Eu vou escrever aqui, né? Mal. Tá? Todo o desígnio do coração era mal. O contexto, ó, esse versículo aqui, que eu coloquei aqui do lado da perversidade total, tá vendo? Por isso que é bom um rascunho. Eu já vou colocar ele aqui, ó, do lado do contexto, tá? Porque o contexto todo fala sobre isso daqui. Isso, olha aí como vocês estão me ajudando, tá vendo? E assim a gente vai construindo. Intenções do coração era inclinado ao mal, né? Então eu posso escrever tudo isso aqui, porque faz muito parte do contexto, tá? Então, desejo desenfreado. Eu vou pôr isso daqui, ó. Desejo desenfreado do coração humano, ó. Tá? Então, eu vou apagar esse aqui, ó. E vou deixar assim, ó. Desejo desenfreado do coração humano nessa geração, o quê? Pós-pecado. Tá vendo? Então, pronto, ó, já tem o contexto, já tem uns tópicos aqui que vão me lembrar do contexto que estava acontecendo no dilúvio. Vamos para o nosso segundo ponto aqui, ó. Segundo, propósito, né? O propósito desse dilúvio. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ó. Propósito, né? Aqui, ó. O propósito do dilúvio, gente, eu vou colocar só 2 pontos, que foi o que nós tratamos nas lives, e eu falei bastante sobre isso nas nossas lives quando nós falamos sobre esse período aqui do dilúvio. Então, eu quero trazer 2 tópicos, que são os mais objetivos, assim, que eu posso dizer, bem claros, e a gente vai sempre se lembrar. Então, são 2 tópicos pelo qual o Senhor envia, né, esse dilúvio. Primeiro, julgamento, ó, julgamento do pecado e preservação da semente da promessa. Aí, olha isso aqui, gente, olha isso aqui que sensacional. Então, eu pego isso aqui, ó, a semente da promessa. Eu vou, de certa forma, grifar isso, vou puxar mais uma seta e vou escrever o que aqui, gente? Gênesis 3,15. Gente, sério, eu não sei o que dizer pra vocês, como eu amo isso daqui. Ó, olha isso aqui. Eu vou esquecer disso? Nunca mais, gente. O próprio evangelho tá aqui. Que semente é essa? Que promessa é essa? Tá aqui, gente. Não é demais, gente? Ó, sério, não aguento não, gente. Eu não aguento. Então, eu tenho aqui o propósito em 2 tópicos, né? Sendo que esse aqui, preservação da semente da promessa. Qual? Essa daqui. Esse aqui, né? Depois eu faço as setinhas apontando para cada um deles, mas essa aqui eu já posso fazer. Não é demais, gente?
É demais. Tá, eu vou vir para o próximo aqui, ó. Eu já deixei limitado o espaço aqui e eu vou falar sobre quem? Eu vou falar sobre Noé, gente. Noé não tem como falar do dilúvio e não falar desse homem aqui. Então eu vou pôr aqui Noé. E assim, ó. Eu posso colocar o número 1, 2, 3 ou eu não posso colocar. Por quê? Porque os meus olhos sempre vão correr dessa forma aqui. No meu mapa mental que eu desenvolvo, né? Ó, eu tô desenvolvendo, eu sei como que eu tô fazendo. Então, os meus olhos no meu mapa mental sempre vão correr dessa forma. Então, eu posso escrever o número ou não preciso escrever, tá? Então, vamos lá comigo. Então, eu vou deixar o 3 aqui. Então, vamos lá, gente. Noé. Quem era Noé, minha gente? Eu não aguento, não, gente, eu não aguento. É bom demais isso. Então, olha só, né? O Noézinho aparece aqui, ó. No capítulo 6, no versículo 8. Porém, lembra que nós falamos sobre esse porém aqui na live? Gente, sério, não dá pra perder, gente. Não dá pra perder as lives, não, gente. Olha aqui. Noé achou graça diante do Senhor. Por que que vem esse porém aqui? Esse porém aqui, ele introduz o quê? Um contraste. Em contraste a quê? Ao contexto. Gente, tá bom isso? Existe um contexto que nós já falamos, nós já colocamos no nosso mapa mental. Aí vem o porém. O porém, o que que acontece? Introduz um contraste. Eu até escrevi aqui, ó. Introduz um contraste. Eu falei isso na live. Qual contraste? Ei, aparece Noézinho aqui. Ele achou graça diante do Senhor. Em diferença com o contexto da época, existia um homem que achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Vocês conseguem sentir que o tom de voz muda na leitura? Então ele vem, fala, se arrependeu, é um tom pesado, é um tom onde o julgamento vai vir de Deus para julgar todo aquele pecado. Aí ele puxa o ar, ele respira fundo e o texto continua dizendo assim, porém, Noé achou graça diante de Deus. Vocês conseguem? Gente, ó, só de imaginar eu já fico aqui, ó, daquele jeito, vocês sabem. Ele respira fundo. Dorinha, ei Dorinha. Ó, minha cachorrinha latindo. Ó, ele respira fundo e diz, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meu Deus do céu, gente, eu não aguento. Isso é bom demais. Então, vamos lá. O que eu vou escrever aqui? Primeira coisa é que ele, ó, achou graça diante de Deus. Tá? Depois, homem justo. Homem justo, tá? Como a gente viu ali que o texto diz, que ele era um homem justo, íntegro. Íntegro. Ó, homem justo, íntegro. E que mais, gente? Andava com Deus. Andava com Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, gente. Que coisa mais linda. Noé, terceiro. Terceiro subtema que nós temos aqui no nosso mapa mental do dilúvio. Vamos para o quarto subtema. O quarto o que a gente falou no nosso quarto? A arca, tá? A arca. Então, eu vou colocar aqui, ó, a arca. A arca. Lembrando que isso aqui tudo ainda é o meu rascunho. Depois eu vou passar limpo, bonitinho, né? Arrumar a letra, tudo. Tá? Mas isso aqui é importante a gente ter, né? Por isso que eu gosto de fazer assim, antes de passar limpo. Tá? Mas tem todo um processo. Então, primeiro os tópicos num caderno, depois isso daqui numa folha sulfite para eu ter mais ou menos os espaçamentos. Se não, você já pode fazer direto também, né, gente? É que eu gosto de escrever desse jeito. Mas do caderno eu já posso passar para o meu caderno de desenho, tá? Vamos lá. A arca. Então, a arca, o que eu vejo, gente?
que foi, não é que criou essa arca, que inventou de construir essa arca, não. Essa arca é totalmente um projeto de Deus. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, é um projeto de Deus, tá? A arca é totalmente um projeto de Deus. E outro ponto importante é que essa arca, ela é o único meio de salvação que esse povo encontrou. Não existia outra forma do povo se salvar que não quem esteve dentro dessa arca. Então, eu vou escrever assim, ó, o único meio de salvação. Tá? Ó, o único meio de salvação, a arca. Tá bom, gente? Então, assim, eu acho que da arca... E o que acontece? Como eu faço de lápis, se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu venho e acrescento aqui. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou deixar só esses dois pontos mesmo. A arca, projeto de Deus, único meio de salvação, tá? Vamos para o quinto ponto aqui, ó. O quinto ponto que nós falamos é o quê? Aliança. Aliança. Gente, vocês estão entendendo? Me digam aí. Me digam aí, se vocês estão entendendo. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão entendendo isso daqui? Ó, então, aliança. A aliança que Deus faz a partir do dilúvio, que Deus faz a aliança com o povo, né? E é interessante que a gente vê que a aliança que Deus faz é com todo o povo, né? Com toda essa humanidade. Então, ele faz uma aliança com toda a criação. E ele é fiel para cumprir a sua parte na promessa, tá? Então, ele faz uma aliança com toda a criação. O que ele faz de promessa nessa aliança? Lembra? Que ele nunca mais vai destruir a terra com dilúvio, com água. Lembra que nós falamos isso na live também? Nós falamos sobre a chuva, que Deus fala aquilo para mostrar para Noé, Noé, não se desespere quando a chuva vier, porque eu não vou destruir mais a terra dessa forma. Então, essa aliança, Deus faz uma promessa. Promessa. Qual que é essa promessa que ele faz? Que ele nunca mais, destruirá a terra com um dilúvio. Dilúvio, tá? E outra coisa importante que nós vemos nessa aliança é que ela tem um sinal, né? Isso nós vimos também. Qual que é o sinal, né? Opa! Sinal. É um arco. É um arco nas nuvens, né? O arco-íris. Um arco nas nuvens. Então, eu vou deixar aqui, esse foi o sinal, eu acho que também de aliança já tá. Agora, a nova criação, que também é o pós-dilúvio, tá? Ó. Ó, então o sexto é o quê? Nova criação. Lembra? Nova criação. Por quê? Essa nova criação é uma humanidade, eu vou escrever aqui, ó. É uma humanidade que se forma pós
dilúvio. Tá? É uma humanidade que se forma pós-dilúvio. Que ela acontece pela graça. Essa nova criação, pela graça. Tá? Ó, ela acontece pela graça. E é muito maravilhoso, porque quando a gente vê essa nova criação formada aqui, ó, lá no finalzinho, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, que lindo. Ó, em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1, né? Ó, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu vou até colocar esse texto aqui, ó. 9, 1, tá? Então, ele está recriando, né? Recriando não, porque já estava criado, todas as coisas estavam recriadas, mas é uma nova criação, é uma nova humanidade a partir daqueles que foram salvos ali, né? E é totalmente pela graça, porque é a graça de Deus que se manifesta no meio de toda aquela perversidade total. Então, assim, todo homem podia ter passado pelo dilúvio e morrer ali. Mas Deus faz o quê? Ele julga sim o pecado, mas ele preserva a semente. Qual semente? A semente da promessa. Então, deixa eu diminuir aqui. Eu vou diminuir aqui para eu mostrar, para a gente ler esse mapa aqui agora, tá? Ó. Então, vamos ler esse mapa aqui, ó. Então, mais ou menos, o que eu tenho? Eu tenho o dilúvio. Então, eu já sei que esse mapa se trata do dilúvio. A gente vai ler esse mapa e vamos finalizar ele, tá? Ó. Então, esse mapa trata do dilúvio. Eu tenho aqui o texto bíblico dele. Então, eu começo por aqui sempre. Então, existe um contexto. Olha só como que com esse mapa eu posso contar a história do dilúvio para qualquer pessoa, né? Seja pequeno, seja adulto, seja jovem, seja grande. Olha só que coisa maravilhosa. Então eu tenho um contexto, né? Qual o contexto? É o contexto aquele que a gente leu em Gênesis 6:5. Perversidade total, violência generalizada, um desejo desenfreado do coração humano. Olha, propósito, tinha um propósito. O dilúvio, ele não aconteceu por acaso. Houve um propósito de Deus nisso. Qual o propósito? Tá aqui, ó. 2 propósitos aqui, né? Diretos, objetivos. Julgamento do pecado e preservação da semente da promessa. Que preservação, que semente da promessa é essa? É a que aparece em Gênesis 3:15, o proto-evangelho. Né? Que a gente já falou sobre ele aqui. Que promessa? A promessa de quem? De Jesus Cristo. Noé é um personagem que aparece importantíssimo no dilúvio, que vai também para o meu mapa mental. Ele achou graça diante de Deus, ele é um homem justo, íntegro, andava com Deus. Aqui eu posso colocar o texto bíblico também, né? Gênesis 6, ó, tá vendo o que eu vou fazendo aqui, gente? Gênesis 6, ó, eu vou colocar isso daqui, ó, 8 e 9 eu vou colocar. 8 e 9, tá? Ele achou graça diante de Deus, ele é um homem justo, íntegro, andava com Deus, tá? A arca, o que eu preciso saber? Que é um projeto de Deus, único meio de salvação. Eu quero escrever também aqui, ó, que a arca, ela manifesta a soberania de Deus. Eu quero escrever aqui, porque eu quero falar sobre a soberania. Lembra que eu falei da importância da gente entender que Deus está por trás disso tudo? Eu vou escrever aqui, ó. Manifesta a soberania de Deus, tá? Por quê? Porque Deus mandou construir a arca, Deus manteve o povo lá, Deus conduziu os animais para dentro da arca, Deus preservou o homem ali dentro da arca por aquele tempo todo, e Deus falou exatamente o dia que esse povo tinha que sair dali, tá bom? Aí aqui, ó, a aliança. A aliança
Deus faz uma aliança com toda a criação, né? A aliança que Deus faz é com toda a criação. Aqui vai ser Gênesis no capítulo 8 e 9, vai falar sobre essa aliança. Uma promessa de que nunca mais ele destruirá a terra com todo o dilúvio e o sinal, o arco, né? A nova criação, humanidade que se forma pós-dilúvio pela graça, né? E essa nova criação que inicia depois do julgamento, depois do dilúvio, o que acontece nessa nova criação? Ela está apontando para a nova criação que será definitiva quando Jesus voltar. Tá, gente? Então a gente vê tudo isso aqui. Quando eu finalizei todo o meu mapa, eu venho no meu mapa, gente, e eu faço o quê? Eu coloco a cereja do bolo. E normalmente eu vou colocar num lugar central, ou no topo, ou aqui embaixo, tá? Como eu fiz aqui o meu desenho, né? Ele tá dessa forma aqui, nesse meu rascunho, eu gosto de colocar bem no centro, aqui embaixo, a cereja do bolo, que eu quis deixar por último para vocês aqui, mas vocês, né, de acordo com tudo aquilo que nós já estudamos, vocês já devem saber aí, e eu vou colocar agora aqui no final. A cereja do bolo! Ó, a cereja do bolo. Quem é, gente? Jesus. Jesus, ele é a cereja. Aí eu vou pôr aqui, ó. Ele é a arca. Eu vou pôr entre aspas a arca que nos salva. Aí eu vou pôr outro ponto. O único caminho. Ai, gente! Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Ele é. Ou seja, toda a história do dilúvio aponta para quem? Para Jesus Cristo. Foi ele que tomou sobre si todos os nossos, as nossas dores, o nosso sofrimento. Ele tomou sobre si naquela cruz o quê? A justa, o juízo de Deus, a ira de Deus, ele tomou sobre si. E ele é a nossa arca, ele é o único meio, a única forma é Jesus Cristo de sermos salvos. Então, isso não. Que lindos vocês, gente. Tá? Então, a gente vê o que acontece. Com esse mapa mental que nós desenvolvemos à medida que a gente vai lendo o texto. Gente, é sensacional. E eu estou empolgadíssima. Como eu falei, eu vou fazer mais um mapa mental sobre o dilúvio. Tá? Eu vou fazer esse mapa mental sobre o dilúvio, mas não em live, porque amanhã eu quero trazer outro tema para nós, tá? Então eu vou trazer outro tema, mas eu vou fazer um mapa mental sobre o dilúvio outro, e eu vou colocar aqui em foto para vocês verem, e vocês podem fazer no caderno de vocês também, tá bom? Então, olha só que legal que ficou o meu mapa mental aqui. Agora eu vou refinar ele, né? Vou passar a letra bonitinha e vou colocar no meu caderno dos mapas mentais. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Agora vem uma parte que você vai fazer se você quisesse, porque tem gente que não gosta, né? Da parte dos desenhos. Então, eu vou fazer coisa mas muito simples mesmo, para se você gosta, você faz. Se você não gosta, faz também, que vai ser fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui uns desenhozinhos. Ó, quando eu terminei, olhei todo o meu mapa e vi, ok, já tô com todas as informações aqui. O que eu faço? Eu circulo, tá? Olha só, eu vou circular ele aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui de novo. Ó, eu vou circular ele aqui. Então, agora sim, lembra que eu fiz bem clarinho, só pra saber mais ou menos onde que tava? Aí eu circulo ele aqui, ó. E assim, em partes que passam por cima do texto, eu posso não passar por cima do texto, que fica bem legal, sabe?
Ó, daí eu circulo aqui. Aqui, tá vendo? Ai, nossa cereja. Aqui. Ó. Aqui. Então, bem assim, bem vintage, tá, gente? Bem solto mesmo, assim. Se você quiser fazer bem quadradinho, você faz. Se você quiser fazer quadradinho, com régua, né? Você faz do jeito que você quiser. E aqui, ó, circulando aqui. Então, aqui eu já tenho uma ideia e agora eu vou fazer as flechinhas. As flechas ajudam muito, né, gente? Assim, fica bem, bem lindo. E falta aqui se a gente não faz. Então, eu começo a fazer minhas flechinhas bem simples também, né? Ó. Tá? E daí você pode fazer aquela aqui. Ó. Aquela que sai fininha, ó. E vai engordando depois, ó. Que é você fazer assim, ó. Gente, eu quero ver muito mapa, gente. Eu quero ver muito mapa, eu quero ver muita profundidade nas escrituras e principalmente você desfrutar desse momento com o Senhor. Que não seja um tempo de obrigação, de tique na agenda, né? Mas que seja realmente um momento de desfrutar. Esse é. Olha só, gente. E agora eu vou fazer. Não se preocupe se não sabe desenhar, gente. Você pode, ó, aqui o mapa, por isso que eu finalizei aqui, ó, ele já tá completo, tá? Eu não preciso nada mais. Mas a gente gosta às vezes, né? Tem gente que gosta de fazer algo a mais. Então, se você for fazer algo a mais, eu vou fazer o meu ainda, vou afinar e vou colocar nos meus stories pra vocês verem, tá? Mas ele já tá completo aqui, gente. Ele assim não precisa nada mais. Mas eu vou colocar porque a gente gosta. Então eu vou colocar bem fácil, gente. Aqui eu vou colocar um coraçãozinho, ó, nesse topo aqui. Só que eu vou colocar um coraçãozinho quebrado, ó. Coloquei um coraçãozinho quebrado aqui, tá? Eu vou pôr aqui no julgamento, ó. Aqui, o que eu posso fazer aqui? Tá vendo? Coisa bem simples, gente. Olha isso aqui. Eu vou colocar julgamento do pecado. O que foi o julgamento? Foi o dilúvio, gente. Então eu vou pôr assim, ó. Por assim. As ondas. Ou você pode pôr uma nuvem com chuva. Acabei pondo as ondas, vou deixar assim. Preservação da semente, aqui Jesus, né? Mas Jesus eu vou desenhar ele aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Achou graça diante de um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Ai, gente, aqui eu não vou aguentar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uns pezinhos aqui, ó. Ó. Opa, tava escondido. Ó, vou fazer uns pezinhos assim. Como que eu faço os pezinhos, ó? Um feijão e 3 dedinhos só. Um feijãozinho e 3 dedinhos. Tá? Ó, ele andava com Deus, só isso. A arca. Claro que aqui na arca eu vou desenhar uma arquinha assim, né? Tá? Ó, bem simples, gente. Opa, aqui. Agora aqui, ó. Meu Jesus é a arca que nos salva. O que eu vou pôr aqui? Uma cruz. Uma cruz. Tá? Ó. Aqui, ó. Aliança. Ai, gente, eu vou colocar aqui o sinal, o arco, né? Ó. Mas assim, bem simples, 3 risquinhos aqui, ó. Nova criação, gente, humanidade que se forma pela graça. O que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr uma folhinha aqui, ó. Gente, por favor. Não tem como não saber, gente, desenhar essas coisas aqui. Aí, o que eu vou fazer agora, né? Gente, lembrando que esse aqui é o meu rascunho, eu vou passar limpo ainda. Não vou passar limpo aqui porque vai demorar, né? Ó. Então, tá aqui o meu mapa. Agora, eu vou pegar as minhas canetinhas coloridas, né? Que eu tô com esse estojo aqui. E vou fazer. Cada redondinho desse, eu vou pintar de uma cor.
né? E aí eu posso fazer o quê? Por exemplo, eu vou pegar com esse roxo aqui, né? Cada um deles eu posso cada um deles eu posso fazer o quê? Ou eu grifo, ou eu escrevo com uma cor diferente, né? É porque essa minha aqui, ela é muito fraquinha. Então eu não consigo escrever, a palavra vai ficar muito sumida, eu não gosto disso. Então eu vou, tipo, grifar, né? Eu posso grifar, ó. Nova criação. Aí o meu desenho aqui da plantinha eu posso fazer na mesma cor, ó. Tá? E aí o resto fica preto mesmo. E a flecha eu pinto da cor desse meu tópico. E aí você vai desenvolvendo a forma que você gosta aí, né, gente? Porque essa minha canetinha é muito clara. Ó, aí eu venho aqui, no próximo eu faço laranja. Aí eu grifo aqui, porque essa minha caneta é coisa. Aí eu faço aqui, ó, o meu arco-íris. Ó, tá vendo? Faço um círculo aqui também da mesma cor. Olha que legal, gente. Gente, sério. Gente, isso aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É tão rico. Isso aqui é tão rico. E aqui, vou desenhar uma arquinha aqui, gente. Eu já vou dizer pra vocês que eu vou desenhar uma arquinha aqui, tá? Mas, enfim. É isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu até achei que essa live ia durar meia hora, olha isso. Mas é porque eu expliquei desde o comecinho pra vocês aqui, né? Por isso que acabou demorando mais. Amanhã, provavelmente, das 8 às 8h30, eu creio, porque a gente já vai direto ao mapa, tá? Amanhã vai ser outro assunto que a gente vai fazer e vai colocar no nosso caderno. Então, eu vou deixar, então, o que a gente falou hoje? Eu vou deixar a primeira folha do meu caderno de mapa mental em branco, porque eu vou, ao final das 3 lives, que eu já vou estar com isso tudo bem compreendido, entendido, eu já vou conseguir elaborar, eu vou fazer o meu da criação, que é bem fácil, daquele jeito que eu falei, tá? Com 7 pontos. Esse aqui eu vou passar limpo para o meu caderno e amanhã nos encontramos aqui, já vamos direto. Outro tema, gente... Olha, eu não sei. E eu já digo pra vocês que essas lives aqui, elas vão ficar por pouquíssimo tempo aqui, tá bom, gente? Vai ficar bem pouquinho tempo mesmo aqui online. Então, amanhã também, se você puder, assista aqui, porque elas vão ficar por pouco tempo, tá bom? Então, Deus abençoe e até amanhã, minha gente. Até amanhã, animadíssima.